Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como administrar associações. Os nossos convidados de hoje são Gabriel Carpati, 43 anos de experiência no segmento condominial, uma referência para todos, meu pai. Fazia tempo que não vinha no programa, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Ricardo. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. E recorrente no programa, já fazia tempo que não vinha, Renata Maximiano, consultora condominial e também de associações. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Ricardo. Prazer. Gabriel, para a gente começar, qual a diferença entre condomínio e associações? Puxa vida, que pergunta, né? eu vou dividir em 3 etapas. Você tem diferenças legais, tem diferenças contábeis e a questão da gestão. Então, em termos legais, uma associação difere muito de condomínios. Por quê? Condomínio você tem a tua propriedade e uma fração ideal dentro das áreas comuns. Em associação você não tem isso. Você tem a propriedade e as áreas comuns, elas são doadas à prefeitura, ruas, áreas públicas. Então, a gestão da associação em termos legais, embora se assemelhe a condomínios, a edilícios, ela se torna um pouco mais difícil em termos legais, porque o proprietário ele tem a posse da unidade autônoma, mas não tem poder sobre as partes comuns. E é uma associação, quer dizer, quando você fala de associação, existe um consenso, existe uma forma de gerir com a concordância de todos, diferentemente do condomínio, que você tem que seguir aquelas leis que estão previstas no Código Civil. Contábil, você falou a diferença? Se eu entrar na área contábil, então, é absolutamente diferente. Você tem o CNPJ do condomínio, é um CNPJ descaracterizado de personalidade jurídica. O condomínio não é uma pessoa jurídica. A associação, ela é, de fato e de direito, uma pessoa jurídica. É uma entidade sem fins lucrativos. Então, ela está sujeita à contabilidade formal, a balanço, a imposto de renda. Obrigatório fazer tudo isso? Obrigatoriamente. Então, você, num condomínio, você tem um balancete, né, que você faz o fluxo de caixa. Você pode até seguir o regime de caixa. Num condomínio, você tem numa associação, você tem a contabilidade formal, onde você tem que ter o regime de competência e, mais do que isso, uma coisa que seria interessante a gente ter em condomínios é o patrimônio e a depreciação, que a gente não faz nos condomínios, a gente obrigatoriamente tem que fazer pelo critério contábil nas associações. De termos de gestão, vou deixar a Renata falar. Renata, você tem experiência tanto com associação quanto com condomínios. A gente estava falando aqui fora do ar que você disse o quanto diferente é fazer a gestão de um e fazer a gestão de outro. Sim. Para a gente começar, também queria que você falasse, em termos gerais, as principais diferenças entre essas duas gestões. Basicamente, condomínio, assim, você compra um domínio comum, né? Você compra uma área, então você tem a sua casa entregue, mas você tem parte de tudo que é ali, de todas as áreas comuns. Numa associação, uma área pública. Então, se você tem o seu lote que você construiu de acordo com um padrão estabelecido também pela associação, que não pode chegar um construir um casebre, o outro construir uma mansão lá dentro, tem um perfil de construção. Só que nas associações, a gente sempre costuma dizer assim, que quando você se associa, você vai atuar de forma para atender o prol da comunidade. Vai viabilizar a segurança daquele grupo, com as crianças, qualquer tipo de lazer relacionado àquele grupo, eles vão tratar com a prefeitura de forma diferente, por ser uma área comum, né? Por ser uma área pública. Diferente de condomínio. Né? Como o Gabriel estava falando,
a tributação da CTF, ECF, tudo que você tem que entregar de uma associação, a gente não faz isso em condomínio. Condomínio, balancete mensal, entrega para os condôminos. Não que a gente não possa fazer isso nas associações para você melhorar a forma de entendimento. Mas obrigatoriamente pelo Código Civil, no primeiro trimestre, você tem que fazer a prestação de contas e tem que ser aprovado um plano orçamentário para a associação, diferente de uma previsão orçamentária. A associação, você tem um plano orçamentário com obras, com lazer, tem diretorias para tudo isso, tem um estatuto muito diferente que rege cada associação, diferente das convenções de condomínio. Eu queria falar antes de falar do estatuto, eu queria falar uma coisa. Você disse que é doado as áreas públicas para a prefeitura. Ruas, ok, nenhum tipo de problema. Mas e as áreas como quadras, por exemplo, ou às vezes tem sede, né? Tem piscina. Como que fica essa questão? É pública ou é particular? Então, essa legislação vem de lá de trás e até agora, com a recente modificação do Código Civil, era regido pela Lei de 79, que era parcelamento de solo. Então, a hora que você tem uma propriedade, que você faz o loteamento, o teu projeto urbanístico aprovado em cada prefeitura, que tem algumas restrições e algumas recomendações. Todas as ruas, todo o arruamento e todas as áreas públicas, praças ou qualquer edifício público, ele necessariamente é doado para a prefeitura. Então aquilo passa a ser uma propriedade da prefeitura. Como também é a portaria. Como controle de acesso, tudo que você faz nessas áreas comuns, você faz com acordo com a prefeitura. É de propriedade, mas a gestão é da associação. Por autorização da prefeitura. Mesmo porque as prefeituras têm interesse, porque senão seria mais um custo para manter. Então, essas áreas, elas são públicas de direito, mas de fato, quem gerencia, como a Renata falou, são as associações. E aí, Renata, antes de voltar para estatuto, a gente tem aquele problema que acontece algumas vezes dentro das associações, que é alguém de fora querer entrar, né? Porque você vai, por exemplo, em Alphaville, que eu moro lá, e você faz alguns trabalhos lá nesses condomínios. Você tem toda aquela portaria, algumas bem chatas de você entrar, com controle de acesso bem restrito. Então, mas se eu quiser chegar lá, qualquer pessoa e entrar, pode entrar por ser uma rua pública. Você vai ter que se identificar, né? Eles podem, justamente por eles terem essa concessão da prefeitura para uso daquele espaço, então, obrigatoriamente, você vai ter que se identificar com um documento, você vai poder andar por lá, mas pode ter certeza que sempre vai ter alguém te acompanhando. Exato. Essa segurança vai te acompanhar. Né? Essa que é a recomendação, porque assim, quando você não está pegando o espaço, mas ele está utilizando de uma forma a atender os moradores dali. Sim. Então, uma pessoa de fora que vai querer transitar, tem muito isso em Alphaville, no canto mais do forte ali, que as pessoas gostam de correr lá porque é uma área muito bonita lá dentro. Sim. Então, pode ter certeza que sempre vai ter um veículo da segurança acompanhando, né? Porque quando você faz o loteamento, você põe aquelas cancelas, não estou inibindo, eu estou auxiliando na segurança. Você pode acessar, desde que tenha alguém te acompanhando. Perfeito. Gabriel, a diferença, a Renata falou aqui na primeira resposta sobre estatuto. A gente tem condomínios convenção, né? Aí já uma pergunta de novo entre diferenças. Qual a diferença entre convenção e estatuto? O condomínio é regido, né, pelo Código Civil, e você tem a convenção condominial, algumas coisas de direito público, que é obrigado a ter síndico e tal, e outras coisas de direito privado, a convenção estabelece aquilo que interessa para aquela comunidade. Na associação, você tem estatutos, por quê? Porque é uma empresa. Tá? E você tem o presidente da associação, que responde, você tem a obrigatoriedade de ter um diretor financeiro, um diretor de patrimônio, que diferentemente do condomínio, que o conselho é um conselho, essas pessoas fazem parte da empresa, dentro do estatuto, e respondem pela empresa, inclusive com patrimônio. E aí... Os diretores. Os diretores. Não só o presidente. Quando você troca de síndico... Que no caso do condomínio único e exclusivamente o síndico. E você trocou o síndico, você vai lá no cartório, registra uma ata, você microfilma a ata. No caso, quando você troca de presidente a cada período, 2 anos, ou por uma destituição, ou por uma renúncia, é como se fosse uma alteração de um contrato social. Você tem que registrar isso no cartório de pessoas jurídicas.
como uma empresa. Então, cada vez que troca o corpo diretivo, você faz como se fosse uma alteração contratual. Então, o estatuto, na verdade, é um contrato de constituição da empresa, previsto e esclarecido no Código Civil, inicialmente pela Lei de 79, que traçava um paralelo com a lei antiga de condomínio de 64, e agora, mais recentemente, foi bem esclarecido nos artigos 50 e pouco lá do Código Civil, que eu não me lembro. Foi 56. Obrigado pelo 56, que explicita que você tem que ter um presidente, um financeiro, o estatuto social, a que períodos. O estatuto também é feito pela construtora, como é feito na convenção? Então, Ricardo, o que existia no passado, e a Renata sabe bem disso, e ela é consultora, as loteadoras cuidavam toda a parte legal com a prefeitura e não previam no contrato a obrigatoriedade de ter uma associação. De associar-se. E é muito difícil essas pessoas se organizarem, porque a previsão de você montar uma associação, ele estabelece que você vai cobrar alguma coisa, como se fosse um condomínio. Sim. Então as pessoas, algumas relutavam, falavam, eu não sou parte da associação. Hoje as incorporadoras aprenderam, e o grupo de Alphaville lá atrás, os primeiros residenciais, já fizeram a previsão no contrato de compra e venda que haverá uma associação e já tinha estabelecido o estatuto. Então isso facilitou muito a vida de quem compra, ele não podia alegar desconhecimento. Sim. E facilitou muito a vida dos gestores no tocante ao dia a dia, como a Renata explicitou. Renata, alteração de estatuto. Complicado. Tão quanto a convenção. Porque a gente sabe que na convenção 2/3, né, dos condôminos precisam concordar com a alteração. No estatuto, como que funciona? No estatuto também. O que rege também são os 2/3 dos proprietários. Só qual o maior problema que a gente tem com relação a isso? Quando você fala de alteração de estatuto, as pessoas, quando vão adquirir o empreendimento, na maioria das vezes... Hoje é mais tranquilo que eles já assinam sabendo que vai ter uma associação. Sim. No passado, não. Então, quando você não assina que você está se associando, você não pode ser obrigado a associar-se. Hoje é mais tranquilo. Quando você compra, automaticamente você já está dentro da associação. Para eu ter alteração do estatuto, como da convenção de condomínio, são os proprietários. Se ele é proprietário, mas ele não é associado, ele não pode votar pelo estatuto. Sim. Né? Então, assim, a alteração do estatuto, para mim, é muito mais complicado do que convenção, porque, assim, depois tem um estatuto, vem a ata da instalação, da incorporação do condomínio, quando você vê os estatutos de Alphaville, todos eles são assinados, no estatuto mesmo, está assinado, com a ata de instalação da associação, com todos os proprietários. Então, assim, quando você passa a propriedade, você passa também a obrigatoriedade de associado, né? Mas isso para os mais atuais. Para os mais antigos, é um pouco mais complicado alterar isso. Eu quero falar sobre obrigatoriedade. A Renata já deu uma pincelada aqui, mas eu quero ir um pouco mais a fundo sobre se você compra um imóvel com associação é uma coisa, se não tem associação é outra. Eu queria saber dessa obrigatoriedade de pagamento, de fazer parte como se fosse um condomínio, que não tem discussão, né? Queria falar sobre a legislação das associações, aonde o estatuto tem que ser, como no condomínio a convenção não pode ir contra o Código Civil, até onde eu posso regular o estatuto. Queria falar como é feita a eleição do presidente, se é igual à questão do síndico, e se mesmo dentro de um empreendimento desse cabe uma contratação de um síndico ou só de um gestor profissional. E você que está em casa, na sexta-feira terá essas respostas e muito mais. Até lá!